Você já parou para pensar sobre os impactos ambientais do consumo de alimentos de origem animal? É isso mesmo, os alimentos de origem animal representam mais que o dobro da emissão de CO2 quando comparados com os alimentos de origem vegetal. E estudos estimam que o indivíduo, ao se tornar vegano, deixa de emitir 1,5 tonelada de carbono na atmosfera por ano, e isso é apenas uma pessoa. Existe toda uma cadeia de produção aí que gera impactos nocivos ao nosso ambiente, por exemplo, os dejetos de animais que vão parar no solo, em lençóis freáticos e também nos oceanos. Também tem a indústria da pesca, que é um completo crime ambiental e que é responsável, por exemplo, por boa parte do plástico que a gente encontra nos oceanos. E para ajudar a gente a entender mais sobre essa questão da causa ambiental, eu trouxe aqui para o canal o Pedro, que é um ativista vegano e fala muito sobre esse tema. Essa conversa ficou muito legal, a gente discute estudos científicos pertinentes e é muito interessante, principalmente quando a gente fala das crises climáticas que estamos sofrendo hoje em 2024. Então acompanhe a gente aqui porque vale muito a pena ouvir essa conversa. Aproveitem o conteúdo. Pessoal, eu tô aqui com o Pedro. O Pedro é um ativista vegano, né? Ele faz uns stand-ups muito legais, programas de comédia muito massa. Tem uma página muito legal lá no Instagram. E uma coisa que o Pedro discute muito também é sobre os impactos ambientais da carne, de outros alimentos de origem animal e como que a gente pode reduzir esse impacto com uma dieta vegana. Pedro, bem-vindo ao meu canal. Valeu demais, irmão. Muito obrigado aí pelo convite, pelo espaço. E, eu curti mais seu conteúdo também. Eu vivo compartilhando porque tu traz muita informação baseada em ciência, coisa que hoje está em falta. Galera que cita fonte, que mostra artigo, que é realmente bem... Isso é bonito de ver, velho. Legal, e aqui a gente vai trazer alguns artigos também, porque essa coisa do impacto ambiental não é coisa da nossa cabeça, a gente tem muita evidência para discutir hoje. Pedro, para a gente começar essa conversa e para o pessoal que está nos assistindo, alguém que está pensando no veganismo ou que já é vegano e que nunca se deparou com essa conversa de impactos ambientais, introduz essa pessoa um pouquinho nesse tema, o que a gente está falando, como assim um vegano vai reduzir os impactos ambientais? Certo. Bom, assim, para alguém que nunca ouviu falar sobre o tema, né, nosso sistema alimentar ele já é reconhecido como um grande fator de impacto no meio ambiente, né? Se a gente parar para pensar, é uma escolha que a gente faz 3 vezes por dia, no mínimo, né? E somos 8 bilhões de pessoas, né? Então, vai precisar de bastante espaço para você plantar alimento, para você transportar, para você conservar, mil coisas, mil processos para você alimentar toda a população humana, né? Então, é natural que haja um grande impacto e, querendo ou não, a gente se alimenta dos recursos da Terra, né? Então, a gente está se alimentando da Terra também. E a gente precisa fazer de uma maneira que a gente não coma o planeta, de forma que acabe o recurso. Se é renovável, a gente pode, né, administrar de forma a alimentar todo mundo sem ter grandes problemas. Aí a equação ela fica complicada quando a gente envolve outros animais no sistema, e aí a gente precisa alimentar os animais para depois alimentar a gente. E aí que começa a conta não fechar. Exatamente. Esse é o grande esquema, porque algumas coisas elas nem precisam tanto de umas contas tão exatas, né? Às vezes é só você realmente parar para pensar, quem que demanda mais comida, mais caloria, portanto mais plantação? Um ser humano médio aí com, sei lá, seus 80, 70 quilos, ou uma vaca de meia tonelada, né? Exato. E lembrando que tem mais cabeça de gado no Brasil do que seres humanos. Bem mais. Exatamente. E aí a gente tem uma produção em massa, por exemplo, de milho e soja aqui no Brasil, né? E muita gente... eu já ouvi até esse argumento, gente falando, a soja cheia de agrotóxico, detonando o nosso meio ambiente. Pois é, essa soja não é para alimentação humana. É assim, menos de 10% da soja produzida aqui vai direto para alimentação humana. E uns 80 e tantos por cento é para a produção de ração animal. E aí que entra isso que o Pedro está falando pra gente, né? Uma cadeia indireta. Quer dizer, ao invés de você ir lá e consumir a caloria direto do alimento de origem vegetal, você faz um meio termo, você alimenta um animal que vive meses, anos, para finalmente abater esse animal e aí se alimentar dele. Então é um ciclo ineficiente que acaba gerando toda uma carga ambiental aí. Mas não é só isso, né, Pedro? A gente também tem a emissão de CO2. A gente sabe que produzir alimentos de origem animal
causam uma maior emissão de CO2. Tem um artigo fascinante que foi publicado na revista Nature, que fez uma avaliação de toda a cadeia alimentar em uma série de países, mais de 150 países. E nesse artigo eles encontraram que os alimentos de origem animal representam 60%, 70% de toda a produção de CO2 da cadeia de alimentos. E os alimentos de origem vegetal representam ali uns 30%. A gente sabe do aquecimento global. Aqui no Brasil agora a gente está vivendo um problema seríssimo de queimadas, né? Uma coisa horrorosa. Aqui em Brasília está tudo queimando, o ar poluído, pesado. Isso tem tudo a ver com essa questão aí de produzir calorias indiretas e calorias que aumentam essa produção de CO2. Conta pra gente um pouquinho, Pedro, como que é isso? Como que produzir um animal, produzir calorias a partir de animais acaba gerando essa maior emissão de CO2? Você tem alguma coisa para contribuir para a gente? Com certeza. Eu só, antes de entrar nisso, mas está super alinhado, sobre isso que você falou da exportação da soja, né? Uhum. Que é bem por aí, os números mesmo são gritantes, assim, mais da metade, gira de 70% a 90%, tudo é exportado para bicho e tal. E aí teve um dado que me deixou bastante... É curioso, assim, assusta, né? Mas grande parte do que a gente exporta para a China, por exemplo, né, de soja, não é porque ela tem capacidade de produzir soja, ou porque a nossa soja é melhor, ou... na verdade, ela não está nem importando soja da gente, ela está importando água. A água que vai na soja. Uhum. Porque ela já se ligou que é um recurso que vai ficar escasso. Então, ela está preservando a água dela, usando a nossa água, e é isso que muitas pessoas dizem, né, que o Brasil acaba sendo usado de fazenda. Uhum. De fato a gente é um país explorado para os outros, que aí a gente vende aquilo, a gente produz, gasta o nosso recurso, e aí vende para os outros. Só que assim, não é também como se os outros vão ficar bem nessa história, porque você acabando com os recursos do Brasil também, que, por exemplo, tem a Amazônia, a maior parte da Amazônia está no Brasil. A hora que você acaba com a Amazônia, esses países que estão explorando a gente também vão sofrer as consequências, com certeza, inevitavelmente. Mas sobre a parte de emissão de gás de efeito estufa, é outra parte que eu também acho muito interessante, eu gosto muito de bater nessa tecla, porque houve até um erro estratégico, eu diria, um erro estratégico, as pessoas e o sistema, a mídia, focarem na emissão de gás de efeito estufa no que se diz respeito à queima de combustíveis fósseis. Uhum. Então, focar no combustíveis fósseis. Por que eles focam tanto no combustíveis fósseis e faz parecer que a queima de combustíveis fósseis é o principal vilão do clima? É porque a gente não tem como fazer nada a respeito. A gente não tem como fazer alternativa. É só pressionar e falar. É só falar assim, tem que mudar o jeito que a gente... E joga a responsabilidade para outro, né? Para alguém maior. Exato. Algo assim. E aí não tem muito peso, né? Essa cobrança, essa fala, né? Fica uma coisa muito vazia. Aonde que pesa pros produtores, para o sistema, né? A gente fala essas coisas, sistema, mas enfim. Pesa no bolso, cara. Pesa a hora que é isso que a gente vai fazer diferença, assim que a gente pressiona mesmo. Então, não tem como a gente parar agora, assim, de usar carro, todo mundo transicionar para carros elétricos, para... geração de energia limpa. Não tem como a gente fazer isso agora de forma que vai doer no bolso dos caras. Mas tem como a gente fazer do outro jeito, que é através da alimentação vegana, né? Porque aí que mora também outra questão. Na emissão de gás de efeito estufa, eu demorei para acreditar isso, eu fui pesquisando, porque, era tão falado, tão disseminado que a poluição né? Exato. O petróleo, que você fica, não, cara, o petróleo continua sendo a maior. E não, a maior parte da emissão de gás de efeito estufa é sim do sistema alimentar, principalmente referente à pecuária, porque não é só gás carbônico. São os outros tipos de gases também que geram um efeito nocivosaço para o meio ambiente, até mais que o gás carbônico. E aí, assim, toda a escala de produção emite muito, que nem eu disse, né, o transporte, e o armazenamento de alimento, a energia nesse processo todo, tudo isso gera muito. Então, quando a gente vê aqueles gráficos lá que mostram as principais causas de efeito estufa, de emissão de gás de efeito estufa, cara, tudo ali tem influência com o sistema alimentar, porque ali envolve indústria. Tem um que é muito grande, a quantidade de
de gás de efeito estufa que joga para a atmosfera, que é o uso e manejo de terra. E isso é, assim, 100% referente à produção de alimentos. Exato. 100% referente. É a forma como a gente usa nossas terras aráveis. E a gente economizaria 75% de todas as terras aráveis do mundo se o mundo inteiro alternasse para uma alimentação baseada em plantas. Então, assim, do ponto de vista também de gás de efeito estufa, não tem nem como comparar, é muito doido. Uns números que assustam mesmo, assim, se você pegar todo o meio de transporte, né, de automóvel e avião e tudo, dá, assim, coisa de 13% do gás de efeito estufa. É baixíssimo. Aí você pega agora do sistema alimentar, é um terço. Nossa. Um terço de toda a emissão de efeito estufa vem do sistema alimentar. Só que eu acho que o que é legal também olhar a gente não pode olhar para o colapso ambiental de forma isolada, de forma assim, é só os gases de efeito estufa que é o problema. Não, é um problema multifatorial. E o que é mais severo, e por isso que é uma coisa assim, é uma frase que eu repito toda hora, assim, a pecuária é a principal causa da degradação ambiental como um todo. Como um todo. Porque se você olha todas as coisas que ele gera, porque é o principal emissor de gases de efeito estufa, é o principal do desmatamento, é o principal de poluição de terra marear. Você fica, caraca, todos os pontos, ele que tá lá, o principal. Exato. E aí junta tudo, você fica, caramba, o negócio tá levando a gente pro colapso. Exato, e para quem não sabe, para trazer dados para vocês, por exemplo, 70% do desmatamento da Amazônia é vinculado à pecuária. Isso não é minha opinião, estudos consistentes mostram isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns desses estudos, para quem quiser ler, se informar mais. 70% é diretamente vinculado à pecuária e outros 14% tem um vínculo indireto, que aí é a produção de soja, principalmente, para alimentar esses animais. E é bem isso que o Pedro está falando, é toda uma cadeia de produção. Quer dizer, a gente vai lá, desmata florestas nativas para produzir soja, milho. Aí a gente produz ração para animal, a gente desmata também mais floresta para criar tais animais. Esses animais, por sua vez, contribuem diretamente emitindo metano, que é um gás que tem tudo a ver com o metabolismo de uma vaca, que em pequena escala não tem problema nenhum, mas quando a gente tem mais cabeça de gado num país do que humanos, nós estamos falando de muitos animais que estão produzindo muito metano, um gás que tem bem mais potencial de gerar efeito estufa do que o CO2. Outro estudo fascinante também foi conduzido na Inglaterra. Eles estimaram a quantidade de CO2 que o indivíduo deixa de emitir na atmosfera ao se tornar vegano. E é 1,5 toneladas de CO2 por ano. Isso é uma pessoa. Só que dói essa mensagem, né? Porque bota a culpa no indivíduo. E a pessoa percebe que a ação está nele. Não é aquela coisa de jogar para terceiros. Então isso é algo importante demais para a gente informar as pessoas. Que o veganismo não é só um movimento da causa animal. Não é só algo que eu falo muito aqui, que é sobre saúde e se cuidar. É sobre pensar no nosso futuro. É sobre pensar nesses desastres ambientais horríveis que estão acontecendo e que tem tudo a ver com a produção desses alimentos de origem animal. E outros alimentos que a gente pode discutir um pouquinho, Pedro, são também leite e ovos. Porque assim, tem muita gente que vai para um lado mais vegetariano e legal, cara, só de você estar retirando carne, você está contribuindo bastante. Mas é importante alertar as pessoas também sobre o fato de que leite e ovos também fazem parte de toda essa cadeia de produção. Conta um pouquinho para a gente, Pedro, sobre esses dois alimentos em especial. Nossa, o leite é um também que é muito severo. Eu acho que o que incomoda é porque é realmente um alimento que não faz mais sentido a gente estar usando ele, né? É um absurdo ele estar ainda na cesta básica, por exemplo, quando a gente tem uma população que mais da metade da população é intolerante à lactose. Se a gente fizer um recorte racial, esse número ainda aumenta. Então não faz nem sentido esse alimento. E ainda por cima, quando a gente compara com todas as outras alternativas vegetais, porque não é uma só, não é só, pessoal, leite de soja. Não, vixe, tem leite de soja, de amêndoa, de aveia, de arroz, de coco, de castanha. Tem uma, miríade enorme de quantidade vegetal para você extrair leite. E todas elas, assim, comparativamente, 10 vezes menor o uso de água, por exemplo. O uso de terra, assim, porque não tem comparação.
Você vai fazer um leite vegetal, você precisa do quê? Da plantação ali do certo vegetal que você vai utilizar. Você vai fazer do leite de vaca, você vai precisar de um pasto enorme, pelo menos 1 hectare por vaca, para você ainda por cima plantar para alimentar essa vaca. Então, assim, a plantação que você usaria para alimentar ela, usa para pegar o leite logo. Exato, poderia ser direto, né? Sim. Então, não tem nenhum sistema de laticínio que seja sustentável quando a gente compara com leite vegetal. Assim, não tem nenhum que não ganha, assim. Todos os leites vegetais, eles vão ser mais sustentáveis, né? Aí tem uns mais que outros, né? Tem uns que é realmente bem sustentável, outros que já beiram um modelo que tomar cuidado também, né? E sobre o ovo, cara, o ovo, o que assusta, na verdade, é por conta da quantia, né? Quando a gente olha aí os animais que mais são explorados e existem em quantidade, o número de galinhas é assustador. É assustador. É muito maior do que vaca e porcos. Galinha é muito por conta dos ovos, né? Então são criadas de maneira intensiva ali, fechadas nesses galpões. E aí você exige também, além de muita plantação para alimentar elas, você exige também um espaço enorme para colocar, enfiar um monte lá naquele lugar horrível. E tem muito a ver também com os dejetos, né? Os dejetos que esses animais produzem. Tudo isso é escoado para o oceano. Então rios, nascentes, né? Realmente, esse é um ponto interessante, porque esse tanto de gado, de galinha que a gente está mantendo aí para alimentar, para nos fornecer nos alimentos que não são necessários e que até podem prejudicar a nossa saúde, esses animais vão produzir uma série de dejetos. E sabe para onde que vai? Direto para os lençóis freáticos. Quase sempre são descartados em rios, vão poluir o solo, e a gente tem, por exemplo, agrotóxicos indo parar em lençóis freáticos por conta de um mecanismo indireto aí. Porque a gente alimenta esses animais com ração transgênica, esses animais vai ter agrotóxico presente na urina, nas fezes desses animais, isso está se acumulando no meio ambiente de forma desacerbada, e a gente não faz a menor ideia os riscos a longo prazo disso aí. Legal demais, Pedro. Tem uma coisa também que é meio específica, mas eu acho que vale muito comentar, porque ela é impactante e é super pesado. A parte de criação de galinhas, ele é um dos que mais tem surto de vírus, né? Vírus de gripe aviária, por exemplo. E quando esses surtos acontecem, eles precisam sacrificar de monte, às vezes milhões de galinhas de uma vez. E aí foi uma coisa que eu fui pensando, mas o que eles fazem? Como que eles fazem para, né? Você sacrifica 1 milhão de uma vez, como que você... O que você faz com os corpos, né? E aí, mais uma vez, ali, um puta de um impacto ambiental, porque você pega e incinera milhões de galinhas. Aí você vai lá e emite todo esse gás carbônico para a atmosfera. Ou então, às vezes, pior, enterra. Os caras vão lá e enterram um monte. E aí a gente sabe, né? O corpo decompõe e tal. Aí, mais uma vez, vai lá e contamina os lençóis freáticos. Então, até esse tem algumas meio que reverberações desse sistema que, além de ser super impactante para o meio ambiente, é super cruel, assim. É muito triste. Eu fico muito sensibilizado toda vez que acontece, que eu vejo. E são muito recorrentes os surtos, né? De gripe aviária. Teve foi ano passado, retrasado, foi um que me assustou bastante, lá no Reino Unido. Mataram, cara, foi um número muito alto, assim, coisas de, 5 milhões de galinhas. Caramba! De uma vez. Caramba, olha a quantidade de galinha que sacrificou por conta de surto de um sistema que não se sustenta. É muito estranho. E assim, aí tem muita gente que fala o seguinte, mas os alimentos de origem vegetal também têm impactos. Mas para produzir uma amêndoa precisa de não sei quanto de água, produzir um abacate. Só que isso é contraintuitivo, porque eu falei para vocês agora os estudos. E ciência de verdade, não essa discussão boba de o que eu acho e o que eu não acho. E a gente sabe categoricamente, então assim, quando a gente pensa em CO2, os alimentos de origem animal é mais que o dobro da emissão. Então é evidente, se a gente consegue cortar, eliminar ou pelo menos reduzir consideravelmente o consumo desses alimentos, a gente vai caminhar para uma menor emissão de CO2. A gente corta pela metade. E se a gente fizesse isso, seria mais que suficiente para combater as crises climáticas que a gente está sofrendo hoje, mesmo continuando com o mesmo sistema de transporte, com a mesma forma de produzir energia. E é insano pensar um negócio desse. Pensar que a solução está na nossa frente, que a gente poderia fazer algo e que não é assim, poxa,
Claro que a gente queria que mais gente se convertesse para o movimento vegetariano vegano. Mas se a gente conseguisse simplesmente reduzir, conscientizar as pessoas de que coma com moderação, evite, não precisa ser todo dia, você não precisa disso na sua dieta, a gente ia conseguir solucionar o problema. Mas a gente caminha para um cenário aí de quase que uma ignorância, né? Pessoas que estão cegas para isso. E é muito triste, muito triste. Eu mesmo tô vendo a região que eu cresci, a região que eu amo, pegando fogo. Lugares que eu costumava ir, lugares lindos, aqui é cheio de cachoeiras, lugares maravilhosos, e tá tudo pegando fogo. É muito triste pensar que talvez eu não vá poder ir para esses lugares de novo, que eu tenho memórias, afetos de infância, enfim. Eu fico até emotivo com uma conversa dessa. Não, total, cara. Eu acho que é uma questão que a nossa geração vai enfrentar, que é isso da ansiedade climática, né? Realmente dá muita angústia, né? Você vê, ainda mais para quem se informa. Nós tá olhando, vendo os dados, vendo as coisas e fazendo o que a gente pode, tentando alertar os outros. É muito doído ver que não está sendo rápido o suficiente, né, o tempo de resposta. E realmente, é por isso que a gente foca tanto nessa questão da dieta vegana, da alimentação vegana, aliás, porque é realmente o mais rápido, o mais direto e reto para resolver a questão, porque sim, temos os problemas que as pessoas levantam são genuínos, são importantes se levantar, o nosso modo de produção, o nosso modo de consumo, tudo isso sim precisa ser repensado, mas não vai dar nem tempo, não tem tempo de mudar todo esse sistema e agora é urgente, a gente já está num ponto que assim, a água já está no pescoço. Então, agora a gente precisa ir para o que é de maior proporção, tem maior impacto, e outra, de menor esforço, eu diria. Isso também é muito interessante, porque não é um esforço grande, de verdade, assim, não é um esforço grande ser vegano, velho. Essa é uma coisa também muito importante levantar, porque existe esse estigma de que é uma coisa difícil de se fazer. E, cara, é muito tranquilo, hoje tá muito fácil. É claro que depende da região, de cada lugar e tal, mas mesmo eu vejo, né? Pô, eu, enquanto criador de conteúdo, vou conversando com as pessoas por aí. Tem gente que me segue de vários lugares, assim, de interior, pô, sabe, cidadezinhas super interioranas. E uma vez que essa galera entende, né, o efeito que tem a alimentação e ela realmente se compromete com aquilo, ela faz acontecer e tem uma alimentação, aliás, uma alimentação mais natural e mais saudável do que muitos de nós que vivem nessas grandes metrópoles, comendo, por mais que seja comida vegana, comendo um monte de parada ultraprocessada e tal, que tem seus impactos também, tanto na saúde e no meio ambiente, mas as pessoas estão aí, firme e forte, mantendo. Então, eu tento trazer isso para as pessoas quando elas falam que acham difícil, né? Fala, pô, difícil manter essa alimentação e tal. Eu falei, faz um mês e vê. Você vai ver que é muito fácil, velho. Muito tranquilo. Eu pego paciente direto que foram no veganismo por conta própria e eles estão bem de saúde, cara. Eles me mandam exames, está tudo normal. Aliás, está tudo melhor. O colesterol está melhor, os padrões glicêmicos estão melhores. É muito raro ver sobrepeso e obesidade nessas pessoas, salvo aqueles que se baseiam mais em industrializados. Isso seria uma forma bem direta, bem objetiva de controlar o principal problema de saúde pública que a gente vive hoje aqui no Brasil: sobrepeso e obesidade. E assim, não é só isso também. As pessoas, elas amplificam demais situações pontuais. Um indivíduo X que sofreu uma deficiência de ferro, aí vai lá e faz todo um sensacionalismo em volta daquilo. Mas estudos apontam que a deficiência de ferro em vegetarianos e veganos é bem rara. E se você tiver uma adequação razoável da dieta, você não vai sofrer com anemia. A gente nunca documentou uma maior incidência de anemia em veganos. Isso não está documentado na literatura científica. A gente tem uma atenção maior com esse mineral. E essa redução no ferro pode até beneficiar a saúde desses indivíduos. A B12 é outra questão. Eu lancei um vídeo ontem falando sobre isso. A gente está vendo deficiência de B12 no pessoal que come carne. Eles que não têm uma atenção tamanha com essa vitamina. Em veganos, estudos hoje apontam que a gente não tem mais deficiência, porque esses indivíduos já estão bem conscientes da suplementação. E, aliás, eu entrevistei o Ricardo Laurino aqui no meu canal. Inclusive, você pode assistir o vídeo com ele, vai ficar aqui no final as entrevistas. E ele fala sobre isso, que a gente suplementa os animais com B12, né? Esses animais ruminantes, eles não produzem B12, tá? Quem produz são bactérias. A gente vai lá
e alimenta esses animais com ração, quer dizer, eles não têm mais exposição ao ambiente onde eles iam se expor a essas bactérias e ter produção normal de B12, a gente suplementa o animal com B12, e aí a pessoa vai lá e fala, não, uma fonte natural de B12, carne. Será? Você só está fazendo uma suplementação indireta. Será que você não poderia ir direto na fonte e consumir uma fonte segura e adequada de B12? E aí, Pedro... O Pedro, ele mora aí em Florianópolis, né? Cidade maravilhosa, linda, amo Florianópolis. E uma coisa que a gente tem de forte na cultura aí da cidade de Florianópolis é a questão da pesca, uma cidade litorânea que tem muito a ver com frutos do mar e tudo mais. A gente sabe que peixes, em geral, são, sim, um alimento saudável, mas tem também um baita problema ambiental sobre a indústria da pesca, sobre a questão de comer peixe irregularmente. Pedro, conta um pouquinho pra gente sobre o consumo de peixe e os impactos ambientais desse consumo. A grande questão da pesca, cara, é muito por conta da proporção mesmo, né? Quando a gente fala de impacto ambiental, né? E eu gosto de destacar isso dizendo que a gente não contabiliza a vida de peixes numeralmente, assim. Não é indivíduo, é por peso, né? Então, o nível é tamanho que a gente já não tem como contabilizar individualmente a quantidade de peixes que a gente mata. A gente pesa a vida em quilo, né? Que loucura. Então, só isso já para mim já me assusta muito, assim. Já fala, caramba, tá? A gente com certeza tá tendo uma pesca predatória que é completamente insustentável. Mas as maneiras como a gente faz que também piora muito a coisa, né? A gente comentou, né, do impacto que tem a criação de animais terrestres na vida marinha, né, só com esse lance dos dejetos, dos agrotóxicos que vão parar, né, nos oceanos, então isso já tem um impacto sinistro. Também é importante dizer sobre a poluição que a gente fala do mar, né, poluição dos plásticos e tudo isso. A maior parte da sujeira de plástico vem de rede de pesca. Isso que é mais doido ainda. Uhum. Né? O pessoal falava do canudo de plástico, que o canudo de plástico isso e aquilo, né? O pessoal chegou a fazer esses movimentos de parar de usar e substituir por inox. O canudo de plástico é 0,03% da sujeira no oceano, assim. 0,03%. Assim, legal, bacana, troca seu canudo aí, mas que tal não comer o peixe? Que justamente causa a maior parte da poluição, né? Mas é isso, como a gente estava dizendo sobre narrativas, né? Existe muito esse erro estratégico do sistema de tentar fazer a gente ir para caminhos que não são efetivos, né? Uhum. E não mudar o que realmente importa. Mas eu acho que o mais nocivo mesmo são as redes de pesca de arrasto, né? Eu acho que isso é o mais nocivo na parte de pesca industrial, que são essas grandes redes, né, que elas vão arrastando mesmo o fundo do oceano ali, matando coral, matando toda a vida marinha ali embaixo. E quando você tem um efeito assim em um certo bioma, num certo ecossistema ali, né, a gente não sabe os efeitos que isso pode ter na cadeia alimentar daquele lugar. Exato. Né? Você matou ali a alimentação, matou ali o coral, matou isso, aquilo. Não sabe quais outros peixes vão ser, quais outras espécies vão ser impactadas por a falta daquele alimento. E aí, por consequência, a outra espécie. E aí, junto dessa rede de pesca, cara, vai indo tudo, assim. Não é só o peixe que a gente consome. Vai tubarão, golfinho, baleia, esses animais que a maioria das pessoas se importa, né? Então, assim, é muito nocivo à medida que a gente está desestabilizando um sistema que é delicado. A cadeia alimentar, ela é delicada. Você não pode simplesmente extinguir uma espécie, acabar com um número ali de determinados animais, porque você pode ter um efeito muito pesado. Não? E a gente não sabe quando que a gente vai ultrapassar isso. Pode ser, sério, a gente não sabe. Uma hora... E um exemplo assim que todo mundo reconhece é o lance das abelhas. Pô, se a gente extinguir as abelhas, o ser humano também é extinto. E a gente não sabe quais animais também, se a gente extinguir, a gente vai causar a extinção de um outro que, aí por consequência, vai destabilizar tudo e vai causar a nossa extinção também. Que no final das contas, cara, é isso que está acontecendo. A gente já está nesse curso, né? Quando a gente está falando de colapso ambiental, das tragédias climáticas, a gente já está nesse curso. E é importante reconhecer isso, porque as autoridades elas não estão reconhecendo isso explicitamente, divulgando explicitamente que a gente já está num processo
de colapso mesmo, né, ambiental. E uma analogia que eu trago, assim, para causar um pouco uma noção, assim, de dimensão. A gente fala da extinção dos dinossauros, né? Muita gente guarda que a extinção dos dinossauros foi por causa do meteoro, né? E, na verdade, foi com os impactos que o meteoro trouxe, né? Depois que o meteoro caiu, aí extinguiu, matou um monte de espécie, mas aí com toda a mudança que teve dos gases, levantou gás, aí tampou, aí não passou luz solar, e aí, foi um processo de milhares de anos até ter a extinção em massa. E é duro de reconhecer isso, mas é esse processo que a gente vem passando. Alguns meteoros já caíram na Terra. Quando a gente vê ali que passou da temperatura média de 1,5, isso é um meteoro que caiu. Quando a gente tem umas tragédias enormes, como Brumadinho, Mariana, a tragédia do Rio Grande do Sul, agora essas queimadas que causou o pior ar dos últimos tempos. Ontem mesmo, São Paulo estava com o pior ar do mundo. Isso são meteoros caindo. São meteoros caindo que vão reforçando e vai tendo esse efeito cascata. Vai piorando, vai piorando. Então, por isso que é muito urgente e necessário. E a parte, com certeza, da alimentação e até a parte do peixe também é um que eu falo demais, cara. E como você disse, não é um caminho muito viável a gente falar pela questão de saúde ali do peixe. Porque, de fato, é uma carne que até agora é uma das poucas carnes que não se provou que é prejudicial à saúde. Exato. Mas é prejudicial no meio ambiente, que por consequência vai ser prejudicial para nós. E muito, né? O que a gente tem hoje é uma estimativa de que 99% das espécies marinhas estão em risco de extinção. Então, assim, é quase tudo. E essas redes de pesca em larga escala é um completo crime ambiental. Não tem como a pessoa apoiar um negócio desses. É só ver. Assim, é cruel, assim, as pessoas não querem ver essas coisas, mas dá uma olhadinha nas imagens e como que é cruel isso, como que eles literalmente, essas espécies que eles não usam, quer dizer, golfinho, tubarão, tartaruga, eles descartam. Literalmente eles descartam. Então eles pegam os peixes que são de interesse, aqueles que vão fatalmente morrer nesse processo, que é inevitável, eles vão descartando no oceano. É muito cruel, é muito triste. A imagem que me pegou muito foi sobre cação, né, que fala, que eles pegam a barbatana do tubarão, né, para comer. E aí os caras, eles cortam, né, as barbatanas do bicho e jogam ele de volta lá. E o bicho não consegue nadar, ele fica lá, vai pro fundo do oceano e ele morre. E nossa, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tão... Eu acho que é isso também. A gente, conforme vai estudando mais, eu não sei tu, mano, mas conforme a gente vai investigando, eu continuo descobrindo coisa. Eu sou vegano há 8 anos e ativista mesmo, assim, no front, fazendo conteúdo e tal. Já faz uns 3, quase 4 anos. Eu continuo descobrindo coisa e muitas delas me assustam muito, né? Eu só descobri, por exemplo, que tinha criação em cativeiro de peixe depois que eu já era vegano. Depois que eu fui olhar para as coisas, eu falei, caramba! Porque na minha cabeça, como a maioria das pessoas, o peixe fica livre lá no mar e a gente vai lá e pega. Não, na verdade também existe uma grande quantia que é criada em cativeiro, que também tem várias problemáticas aí, talvez, não sei, é difícil comparar, mas só o lance de você também, que você vai precisar de alimentação, né, aí você vai plantar para alimentar os peixes, tem até um negócio meio zoado que eles pegam os próprios peixes para se alimentar também, então tem um certo canibalismo ali, que é, um requinte de crueldade a mais, e aí você joga também, a gente acabou não citando, mas a criação de animais terrestres também tem essa parte ali de paliativos, né, de forma para evitar doenças. Vai lá e bota um monte de remédio, antibiótico e tal. Isso acontece também ali com os peixes criados em cativeiro, que direto tem várias doenças, infecções, que a gente não sabe, a gente está brincando com um jogo ali que pode dar pode gerar um vírus, uma bactéria muito potente, né? Muito potente. A gente fala das pandemias, e que se a gente analisar, todas vieram, né, de origem animal, mas um que está me assustando bastante, que eu não sei quando que essa bomba vai estourar, é o caso das superbactérias, né? Que conforme a gente vai alimentando os animais usando antibiótico, né, em excesso, exato.
vai se mutando, vai criando novas bactérias. A gente já tem várias mortes confirmadas por resistência, né? Que já tem bactéria resistente a todos os antibióticos que a gente tem hoje em dia. E a gente continua criando isso nesse sistema, desse modo que a gente está fazendo, a gente continua dando vazão para esse problema. E aí vai ser mais uma frente aí difícil de lidar, né? Porque é isso. As coisas, elas vão... É como um efeito cascata mesmo, elas vão se intensificando, vai se piorando. Porque aí como que você lida, tipo, como que você resolve um problema, por exemplo, tem um outro surto de vírus ou bactérias. Como que você lida isso no meio de uma tragédia climática, sabe? Sim. Imagina ali no meio da pandemia ainda vem junto. Então, aí começa a ficar muito difícil mesmo a sobrevivência. E é aí que o pessoal não entende. Talvez eles assistam muitos filmes de Hollywood e acham que a crise ambiental vai ser algo que vai acontecer do dia para a noite. Ou ainda que é ficção científica. Mas, assim, esse entendimento de que um belo dia o mundo vai desabar, não é assim. É um processo lento, gradual e bem doloroso. E esse processo está acontecendo, já tem um bom tempo, e está se agravando claramente e tem tudo a ver com a produção excessiva de alimentos de origem animal, com esse consumo absurdo, essa ideia errônea de que a gente precisa de carne todo dia, de que peixe é essencial porque não é. Inclusive, já somando a esse argumento, não tem nada de essencial com peixe. Peixe nenhum faz síntese de ômega 3. Quem faz síntese de ômega 3 são algas marinhas. Você pode ir direto na fonte e consumir algo muito mais sustentável, muito melhor para você e para o planeta, que são algas marinhas, que é a base e a fonte de ômega 3. Então esse processo lento e gradual que vai acontecendo, onde a gente vai tendo menos recurso, problemas de criação de vários produtos. Por exemplo, a gente teve uma crise agora no azeite de oliva, que a gente perdeu um monte de plantações de oliva no ano passado, e por conta disso o azeite está 3 vezes mais caro agora. E ninguém consegue comprar azeite mais. Isso vai acontecer mais e mais. Produtos vão ficando mais caros, o acesso a coisas básicas vão ficando cada vez mais difíceis. O clima vai esquentando devagarzinho, a gente vai tendo várias pequenas crises climáticas. E quem sofre é a população, principalmente a população de mais baixa renda, que são as pessoas que estão mais vulneráveis a essa questão. Então nós, eu e o Pedro aqui, que temos uma condição de renda um pouquinho melhor, que temos acesso à informação, estamos aqui fazendo o nosso trabalho, tentando contribuir para mostrar para vocês que há uma solução, que há um caminho melhor e que está na tua mão, que está assistindo esse vídeo aqui agora. Mudar a sua alimentação, reduzir o teu consumo desses alimentos de origem animal de uma forma tranquila, uma forma fácil, porque não é coisa de outro planeta e tem um monte de gente aí para te apoiar, um monte de gente para te trazer informações. E assim, Pedro, para a gente fechar essa conversa, vamos pensar nesse indivíduo que está nos assistindo aqui até o finalzinho do nosso vídeo, que ficou comovido com essa mensagem e quer se tornar vegano. Você tem alguma dica para esse rapaz, essa pessoa, essa mulher que está nos assistindo e quer se tornar vegano ou vegana hoje? Cara, a melhor dica é que, assim, basta um ajuste na motivação para deixar de sentir que uma força é irresistível. Isso é muito verdadeiro para várias coisas na nossa vida. E parece ser, né, como a gente vem comentando, um pouco difícil fazer essa mudança de hábito alimentar, mas, na verdade, é bastante simples, principalmente quando a gente ajusta a nossa motivação para isso. Como eu faço também na campanha lá do Rancho dos Latidos, que eu ofereço carne de cachorro, supostamente carne de cachorro na rua, é um argumento que eu uso com as pessoas, né? As pessoas, a grandíssima maioria delas, recusa carne de graça. Pô, carne de graça na rua, você vai recusar carne de graça. E aí quando a pessoa recusa, eu explico tudo, eu falo assim, você viu como foi fácil recusar uma carne de cachorro? Você não passou vontade, você não teve que lutar internamente para existir isso. Porque você já tem ali a consciência que aquilo é errado. Então, é trabalhar mesmo essa consciência para você absorver, de fato, interiorizar que é errado comer produtos de origem animal. É errado em vários sensos, né? Quando a gente fala assim, é errado, o pessoal parece um julgamento assim, de culpa e tudo mais. E não é sobre responsabilidade mesmo. Cara, é uma questão que, assim, não é só a sua vida em jogo mais. Não é só a vida de animais em jogo mais. É a vida na Terra, assim. A vida de tudo que a gente ama está ameaçada por conta desse sistema que, como a gente veio comentando aqui, ele não faz sentido em vários níveis.
Então, assim, eu acredito muito o cinema é uma ferramenta de transformação social muito potente, então assistir documentários pode ser muito forte. Aí eu não sei, para cada pessoa vai pegar um lado, né? Dieta de Gladiadores é um que, para todo mundo que eu já recomendei, funcionou muito, as pessoas se sentem motivadas, se sentem mais compelidas. Tem outras que precisam de um baque mais forte, né? Assistir um Dominion, ver de fato o que acontece com os animais na indústria, isso geralmente já é o suficiente. O meu caso, por exemplo, foi o Other Health. Foi o primeiro que me deu um baque, assim, que eu quis mudar, né? Fala muito sobre saúde, mas fala também muito sobre o lobby da indústria farmacêutica, a indústria da carne, que existe, né? Que eles já sabem que estão adoecendo a gente para ficar vendendo o suposto tratamento. E aí isso me revoltou muito, assim. Então foi até uma questão política, o que me fez ingressar no movimento vegano, né? Mas depois aí peguei mais o entendimento de coisas como o especismo e tal. E, enfim, são várias coisas que permeiam a causa. Mas sobre o tema que a gente está falando aqui do meio ambiente, que eu acho que para mim agora está se tornando uma pauta prioritária, que é isso, até o animal, se a gente parar para pensar, velho, eu não tenho como defender o direito dos animais se a gente extinguir toda a vida na Terra. Então até isso começa a passar um pouco em segundo plano, porque peraí, vamos conservar a nossa vida na Terra primeiro? Para a gente poder falar de direitos animais, direitos humanos e tudo. Primeiro a gente precisa conservar a vida na Terra, porque senão não vai ter nem o direito Fica de quem difícil, lutar. Né? Então, eu diria isso, assim, cara, no final das contas, fazer nossa parte tá fácil hoje em dia. É só, ir atrás, se engajar e acreditar em si. Uma das coisas que eu acho mais triste da nossa sociedade hoje em dia foi como o sistema ele conseguiu implantar na gente a sensação de que a gente é insignificante. E isso é muito triste, assim, porque as pessoas acreditam nisso, elas acreditam que não vai fazer diferença, elas acreditam que... e isso é manobra do sistema mesmo, para que a gente não se revolte, para que a gente não mude, não tente fazer a diferença. E aí o conselho máximo que eu dou é isso, velho. Toda a vida importa, a sua vida importa. A gente tem controle das nossas ações, então vamos fazer o melhor uso delas, sabe? Não, e a preservação desse planeta que a gente tem importa muito. Pedro, foi um grande prazer te receber aqui. Essa conversa foi muito rica, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Para vocês que querem se informar mais, querem conhecer mais, tá aqui na descrição do vídeo o Instagram do Pedro. Sigam ele lá, conheçam o trabalho muito legal do Pedro. Se você gostou desse vídeo, se você acha que essa informação merece ser multiplicada, curte o vídeo, deixa um comentário aqui, manda para os seus amigos. Isso ajuda muito a expandir a informação e chegar a mais pessoas. Grande prazer, Pedro, e seja sempre bem-vindo aqui no meu canal, viu? Prazer todo meu, mano. Valeu demais aí. Obrigado pelo seu trampo aí, obrigado pelo que você faz, pelo movimento, velho. Vamos junto aí, ajudar a preservar e restaurar a vida. É isso. Obrigado para você que nos assistiu até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.